pensar então em alguns probleminhas que a gente tem para confeccionar os nossos mapas. Quando a gente fala de um mapa, o mapa, dentro da geografia, a gente sempre vai ter que reduzir o tamanho normal, né? Como assim, professor? Imagina, você nunca pode fazer um mapa de São Paulo maior do que São Paulo. Imagina você fazer um mapa do Brasil numa folha que é 2 vezes o tamanho do Brasil, não tem o mínimo sentido. Então, para a geografia, a gente sempre fala que a escala geográfica é uma escala de redução. Como assim? A escala geográfica ela vai mostrar pra gente quantas vezes a realidade foi reduzida para caber naquele mapa. Então, eu reduzi o Brasil 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, 5 milhões de vezes e por aí vai. Muito cuidado porque, ó, pode perceber que eu não coloquei escala unicamente, eu coloquei escala geográfica. Por quê? Porque a escala geográfica é de redução, mas outras escalas podem ser de aumento. Para quem trabalha com engenharia, vai desenhar uma pecinha pequena, aí, sei lá, amplia 4 vezes. Quando você vai estudar biologia, fala da mitocôndria, sei lá, lisossomo, ribossomo, essas coisas, tem que ampliar também milhões de vezes para que seja possível você visualizar lá na sua folha de papel. Dentro da geografia, sempre de redução, tudo bem? Isso é um tema bem pertinente às provas, tá? Quando a gente fala de escala, existem 2 tipos principais, a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica, ela mostra pra gente de algumas maneiras. Pode ser representado desse jeito, ó. Mostra um pedacinho aqui, assim, aí coloca aqui 0,12 km, por exemplo. Um exemplo, tá, de uma escala gráfica. O que isso está querendo mostrar para mim? Ele está me falando que se eu pegar uma reguinha e medir, isso aqui vai ter 1 centímetro. Então, essa escala gráfica, ela está me dizendo que a cada 1 centímetro que eu tiver no meu mapa, equivale a 12 quilômetros na realidade. Mas pode ser que esteja representado desse jeito assim também, ó. Sem nenhum problema. Isso também aparece para vocês. Deixa aqui assim, faz um negocinho assim, pá, tudo tal. Aí aqui tá 0, aqui tá 12, por exemplo, e aqui tá 24. Se você medir com a régua, isso aqui vai dar todo esse espaço 2 centímetros. Então o que ele está me falando? Que 1 centímetro no mapa vai ser igual a 12 quilômetros na realidade, ou 2 centímetros no mapa vai ser igual a 24 quilômetros na realidade. A informação que eu consigo tirar, então, desse desenho aqui que eu fiz para vocês é que, nesse caso, 1 centímetro equivale a 12 quilômetros. Essa é o que a escala gráfica está me mostrando. Pode perceber que, geralmente, todo o globo terrestre tem uma escala gráfica. Existem mapas que têm escala gráfica também. Aí você vai lá, mede com a reguinha o espaço de 1 centímetro e equivale a 12 quilômetros. Eu vou mostrar para vocês depois uns exercícios típicos que isso aparece, mas geralmente, tá? Só para traduzir para vocês. Imagina que tá desse jeito, ó. Eu tenho 2 cidades. A cidade A e a cidade B. Aí imaginem vocês que eu vou lá, sendo que a escala é 1 para 12, hein? Eu vou lá, pego a minha reguinha e meço isso aqui. Medi. Depois que eu medi esse tamanho, eu vi que essa distância tem um espaço de 6 centímetros no mapa. Opa! 1 centímetro equivale a 12 quilômetros. Se eu tenho 6 centímetros, isso aqui vai ser equivalente a 72 quilômetros. Ou seja, galera, pura e simplesmente uma regrinha de 3. A escala gráfica, menos problemas. Eu acho que ela é um pouco mais simples, tá? Principalmente se você tem uma régua em mãos, claro. Você mede o espacinho, mede na realidade, faz uma regrinha de 3, pronto, acabou. O problema é a escala numérica. E aí não é problema da geografia, é problema da matemática, mas eu juro que eu vou solucionar aqui para vocês. Antes disso, dá um print aqui, ó. O segundo tipo de escala que a gente tem é essa escala aqui chamada de escala numérica. E aí, que nem eu falei pra vocês, né, o problema não está na geografia da coisa, sim na matemática da coisa. Vamos entender, ó. A escala numérica, como o próprio nome já diz, vem a partir de numeração. Então eu tenho aqui pra vocês, ó, uma escala numérica. Esses 2 pontinhos está para. 1 está para 200 mil. Que pode ser representado 1 está para 200 mil ou 1 está para 200 mil. Coloquei um exemplo aqui qualquer, tá? Pode perceber a primeira coisa, ó, que esses 2 pontos, tá, tudo isso é símbolo de divisão, de fração, e tá certo pensar dessa maneira. Outra coisa que vocês estão reparando, lá na escala gráfica, eu coloquei 1 centímetro para 12 quilômetros, 1 centímetro para 24 quilômetros, etc. Pode perceber que essa escala aqui, ó, é uma escala numérica. Ela não
tem unidade. Escala numérica não tem unidade. Como assim, professor? A escala numérica é uma relação de proporção. A escala numérica ela vai falar para mim quantas vezes aquele mapa, quantas vezes aquela realidade foi reduzida para que seja possível caber no mapa. Por exemplo, aqui, ó, esse primeiro númerozinho, ele sempre vai ser referente ao mapa. E esse segundo númerozinho, ele sempre vai ser referente à realidade. Então, nesse caso, o que eu estou falando para vocês? Que enquanto a realidade mede 200 mil, o mapa mede 1. Ou seja, traduzindo, vamos deixar com uma linguagem mais bonitinha aqui, né? Uma linguagem mais cartográfica. A realidade foi reduzida 200 mil vezes. Ou seja, para que fosse possível esse mapa caber, essa realidade caber no mapa, eu tive que reduzir a realidade 200 mil vezes. Pessoal, mas e a unidade? Relaxa, não tem. Vamos pensar da seguinte maneira, ó. Imaginem vocês que eu coloco aqui a distância no mapa e coloco aqui para vocês a distância na realidade. É uma relação de proporção. Para vocês saberem, basicamente é só multiplicar por 200 mil. Então, por exemplo, vamos pegar um exercício em que a escala do meu mapa seja 1 para 200 mil. Aí eu falo para vocês assim, ó, olha gente, no mapa de escala 1 para 200 mil, eu tenho duas cidades que distam 1 centímetro uma da outra. Isso quer dizer que na realidade, isso vai ser equivalente a 200 mil. Ah, professor, legal, mas 200 mil o quê? Centímetros, galera. Por quê? A única coisa que eu estou fazendo, eu estou multiplicando por 200 mil. Professor, e se eu tiver, por exemplo, no meu mapa, 2 centímetros? 2 centímetros é só multiplicar por 200 mil, vai ser equivalente a 400 mil centímetros na realidade. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, 5 centímetros no meu mapa, é só multiplicar por 200 mil. Isso vai ser igual a 1 milhão de centímetros. Ah, professor, você falou que era difícil? Nem achei. Realmente, se você pensar da maneira certa, e a gente vai fazer uma série de exercícios aqui, pensando dessa maneira correta, montando a nossa regrinha de 3 de maneira certa, fica super simples. Só tem um probleminha, né? A maior parte das questões de escala não são questões que falam, não são questões tentativas, muitas delas são testes. Vocês acham realmente que vai aparecer um teste? Olha, eu tenho um mapa de escala 1 para 200 mil e duas cidades têm 2 centímetros de distância. Quanto que isso vale na realidade? Aí vai estar na alternativa 400 mil centímetros? Não vai, né? Geralmente isso aqui vai estar transformado em quilômetros. E é aí que o bicho pega. Por quê? Porque a conversão de unidades é a grande dificuldade. Vamos tentar ver como isso faz? Só tira um print aqui, ó, pra gente fazer na próxima lousa. Bom, gente, ó, sei que matemática pode não ser muito a praia de vocês, mas é importante para esse momento, tá? Aqui eu coloquei para vocês a conversão que a gente percebe que existe. Isso aqui significa quilômetros, quilômetros 10 à terceira, hectômetro 10 à segunda, decâmetro 10 à primeira, metro 10 a 0, né? Ou seja, isso aqui é igual a 1, tá? Decímetro 10 a menos 1, centímetro 10 a menos 2 e milímetro 10 a menos 3. Como que a gente vai fazer para converter essas unidades? É só vocês pensarem em quantas casas o zero vai andar para lá e para cá. Como assim, professor? Imagina o seguinte, ó. Eu quero converter com vocês 1 metro, tem aqui, ó, 1 metro, eu quero saber quanto que ele equivale em centímetros. Você monta essa escalinha aqui e vai lá, coloca 1 no metro e coloca aqui, ó, 1, 2. Ou seja, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. E se eu quisesse transformar para milímetros? 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Tá, professor, entendi. Mas e se eu quiser fazer, sei lá, a transformação de 5 centímetros, coloca aqui, ó, o 5 nos centímetros, eu quero transformar, sei lá, para decâmetro. Simples. Você vai lá, centímetros, coloca um 0, um 0, um 0. 5 centímetros é a mesma coisa que 0,005 centímetros. Decâmetros, aliás. Percebe?
Para quem tem um pouco mais de facilidade em matemática, é só vocês verem o número da potência que está aqui, ó, que eu coloquei para vocês, de centímetro por decâmetro. Concorda que eu tenho 10 a terceira de distância? Então, ó, 5 centímetros é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 decâmetro. Perdão, decâmetro. Percebe, galera, como para quem tem facilidade de matemática é simples? Professor, ó, já vou até fechar o vídeo, desistir, eu odeio matemática. Calma, calma, por quê? Aqui eu tô falando a teoria para vocês, mas vocês sabem que aqui eu sempre consigo fazer, o que importa é o resultado que a gente tem que atingir, tá? Vamos ser sinceros aqui, ó. A maior parte das vezes, eu vou falar todas, claro, mas 98% das vezes, quais são as unidades de medida que a gente vai tratar na cartografia? A gente vai falar de quilômetro, quando estiver falando na realidade, e vai falar de centímetro, quando estiver falando no mapa. Quilômetro, 10 a terceira. Centímetro, 10 a menos 2. Ou seja, de um para o outro, eu tenho 10 a quinta de distância. 10 a quinta. Isso resume-se a 5 zeros. 5 zeros. 10 a menos 5 aqui no caso, né? Traduzindo em palavras mais parecidas com o português para quem não gosta de matemática. Quando você quiser transformar de quilômetro para centímetro, você vai simplesmente, não fala um professor de matemática que eu falei isso, tá? Colocar 5 zeros. Quando você quiser transformar de quilômetro para centímetro, você vai colocar 5 zeros. O que você está fazendo aqui, na verdade, é multiplicar por 10 a quinta. Quando você quiser transformar de centímetro para quilômetro, o que você vai fazer é multiplicar, vai tirar, aliás, 5 zeros. Professor, o que é isso? Isso que você está fazendo, na verdade, você está multiplicando por 10 a menos 5. Isso vai resolver, se você memorizar essa troca aqui de 5 zeros cortando e adicionando zeros, isso vai resolver, sei lá, 98% dos seus problemas. Às vezes pode aparecer um metro, um decímetro, mas é muito raro. Geralmente é centímetro para mapa e quilômetro na realidade. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que eu tenho uma distância de 100 mil centímetros, isso quer dizer que eu convertendo isso aqui para quilômetros, 1, 2, 3, 4, 5, 1 quilômetro. Viu que simples? Beleza? Obviamente, existem outras conversões, né? Então, 100 mil centímetros, 1 quilômetro. 1 milhão de centímetros, 10 quilômetros. 2 milhões de centímetros, 20 quilômetros. E por aí vai, tá bom? Então, sempre fiquem espertos e utilizem essa regrinha do tirar e colocar 5 zeros. Por favor, não contem ao professor de professor de matemática de vocês que eu contei isso, mas convenhamos que é muito mais simples para as nossas questõezinhas. Beleza? Tira um print aí da tela. Bom, pensando aqui na última coisa que a gente pode falar sobre escala, exceto os exercícios, que é o mais importante para vocês entenderem, que o quanto que a gente pode fazer uma escala grande e uma escala pequena. O que seria uma escala grande e uma escala pequena? Lembrando que a escala ela mostra pra gente quantas vezes a realidade foi reduzida para caber naquele mapa. O mapa de escala grande é aquele mapa que me permite, através da sua redução, ver muitos detalhes. Professor, mas calma aí. Se eu estou vendo muitos detalhes, quer dizer que eu não estou tendo a noção do todo. Exatamente. Se a gente está tendo muitos detalhes, isso quer dizer que eu estou representando para você uma área pequena. Uma pequena área de abrangência. Quando eu falo para vocês de uma escala pequena, nada mais é do que uma representação com poucos detalhes, mas que em compensação eu tenho uma área de abrangência muito grande. Então, área grande. Professor, tem como você dar um exemplo? Claro. Vamos pensar, por exemplo, no mapa de escala grande. O que seria um mapa de escala grande? Sei lá, o Waze. O Waze é um bom exemplo. Quando você vai lá, eu ia falar guia de ruas, mas guia de ruas é coisa da minha época, né? Tô ficando meio antigo já. Antigamente você tinha, principalmente taxista tinha isso, né? Era um livrão gigantesco que você conseguia ver todas as ruas do seu município e tal, né? Hoje é muito mais fácil você pegar no Waze.
Quando você vê o mapinha do Waze, é um mapa aquilo. Você tá vendo, não é uma imagem de satélite, nada, é um mapa que tem ali. Você consegue ver muitos detalhes. Você consegue ver rua por rua o que você está passando. Só que você consegue ver na tela do seu celular um município inteiro? Você consegue ter um país inteiro dentro do Waze? Não existe isso, você não consegue ver. Por quê? Porque a escala que você está utilizando é uma escala muito grande. Muitos detalhes, mas uma pequena área de abrangência. Quando eu falo para vocês de uma escala pequena, é justamente o contrário. Aqui você pode pensar que o menor mapa possível, a menor escala possível, seria, pensando dentro do planeta Terra, né, claro, o nosso mapa mundi. O mapa mundi é a menor escala possível. Quanto mais você aumenta a escala, mais detalhes você vê, mas você vai perdendo a noção do todo. Eu costumo comparar que é como se, uma escala grande é como se você pegasse a câmera do seu celular, uma câmera profissional, e você aumentasse o zoom da sua câmera. Quando você pega um mapa de escala pequena, é como se você reduzisse o zoom da sua câmera. Então imagina, você quer tirar uma foto, aí você quer tirar uma foto da sua sala, aí você pega aquela sala inteira. Você tem que utilizar uma escala pequena para conseguir pegar a sala inteira, mas você não consegue ver muitos detalhes. Mas você achou um menino, uma menina bonitinha. Aí você vai lá, focaliza bem na pessoa que você gosta. Aí você perde a noção do todo, mas em compensação, você consegue ver muitos detalhes, uma escala grande. Muito cuidado, por quê? Porque confunde o número. Se eu colocar para vocês, por exemplo, uma escala de 1 para 100 e uma escala de 1 para 1 milhão. Qual escala aqui ela é maior? A escala que é maior, por incrível que pareça, é essa escala aqui. Não, senhor, mas aqui o número é menor. Justamente. Quanto menor for o denominador da sua escala, quanto menor for esse segundo número da sua escala, maior vai ser a sua escala. Lembre-se que é uma divisão. Quanto menor o denominador, maior é o resultado. Quanto maior for o denominador da sua escala, menor vai ser a sua escala. Então, nesse caso, a gente vai ter que essa escala é uma escala maior do que essa. Só para efeito de comparação. Nessa escala, 1 centímetro vai ser igual a 1 metro. Nessa escala, 1 centímetro vai ser igual a 10 quilômetros. Percebe a diferença? A gente consegue aqui, 10 quilômetros, sei lá, são vários quarteirões. Aqui, 1 metro não é nem metade de um quarteirão, percebe? Então isso aqui é, sei lá, uma planta de uma casa ou coisa que o valha. Isso aqui já pode ser considerado até um mapa de um estado, de um município, depende do tamanho da sua folha. Belezinha? Pode dar um print aqui, ó.